Professor Raul Borges, hora do seu comentário. Bolsonaro em prisão domiciliar. Entenda a situação jurídica do ex-presidente. Quais são os detalhes, hein, professor? Olha, gente, o Alexandre de Moraes, como todos vocês já sabem, determinou ontem a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa medida, de acordo com Alexandre de Moraes, foi tomada por descumprimento de medidas cautelares, como, por exemplo, a proibição do uso das redes sociais, inclusive por meio de terceiros. O Bolsonaro, no final de semana, teria atendido duas ligações, uma ligação do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro e uma ligação do Nicolas Ferreira de São Paulo, e nessas duas ligações ele teria conversado de forma indireta com os manifestantes, e aquilo foi também vastamente difundido pelas redes sociais. O Flávio Bolsonaro, sim, ele apagou a postagem, como o próprio Alexandre de Moraes citou em sua decisão. O Nicolas nem chegou a apagar. Independente disso, foram publicações que se espalharam vastamente. Quer dizer, o judiciário ficou numa situação complicada, né? Porque você imagina, você determina uma série de medidas cautelares a um indiciado e esse indiciado descumpre essas medidas. Então eu queria entender, na verdade, meus amigos, até que ponto o Bolsonaro fez isso por desconhecimento, por prepotência ou por estratégia. Qual seria a estratégia, professor? Gostaria de entender. Porque a estratégia é realmente continuar fortalecendo a polarização e fortalecendo em torno do seu nome as polêmicas de perseguição para reativar a sua militância. Isso para mim pareceu uma coisa bastante interessante. A gente percebe que nos últimos dias, especialmente depois dessa questão toda, que envolveu taxação, que envolveu as cautelares para o Bolsonaro, a tropa bolsonarista ela se agitou novamente, né? Aqueles apoiadores do bolsonarismo, eles se agitaram novamente. E eu digo isso muito baseado em números também. Quando você olha para as manifestações do final de semana, elas não foram as manifestações de 2023, 2024, longe disso, mas elas foram as maiores de 2025, mostrando ali que uma parte substancial do povo brasileiro se reaqueceu na polêmica, se reaqueceu na defesa do bolsonarismo. Então, tem muita gente, inclusive, Flávio, de Brasília, dizendo o seguinte: olha, o Bolsonaro trucou, né? E o Alexandre de Moraes meteu 6. Então o Bolsonaro provocou, o Alexandre de Moraes foi lá e comprou a briga. Porque todo mundo já conhece o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não mostrou em nenhum momento que ia dar qualquer passo para trás. Não mostrou. Então, quando o Bolsonaro, mesmo com medidas cautelares, transgride, ele está dando dois claros sinais: ou de desconhecimento, desacreditando que o Alexandre de Moraes não teria coragem para tal, ou provocando efetivamente uma polarização, um enraivecimento, digamos assim, novamente do seu grupo, para que o seu grupo pudesse se manifestar muito claramente e buscar, diante da justiça e diante da política brasileira, soluções para o seu caso. Essa é uma primeira questão. O Bolsonaro está em prisão domiciliar. É interessante perceber que, além do uso de tornozeleira eletrônica, ele está proibido, obviamente, de fazer contato com o mundo, está proibido de usar celular, está proibido de usar rede social, está proibido de receber visitas agora só com autorização do Supremo Tribunal Federal. Ele só pode falar, na verdade, com as pessoas que residem na sua casa ou com seus advogados, e mesmo assim com a autorização do Supremo Tribunal Federal. Paralelo a isso, Flávio, é claro que a gente tem que esperar agora as próximas etapas, né? Sim. O que vai acontecer agora, minha gente? Acho que essa é a grande pergunta, né? Eu não estou aqui para julgar a questão jurídica, porque não entendo, não é a minha área, mas estou aqui para falar de política. Na política, a gente vai ter agora um momento que vai desencadear outras ações, não tenho dúvida disso. Uma primeira ação pode vir do próprio governo norte-americano. Se fala claramente em estender a lei Magnitsky para outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o que de alguma maneira é uma penalização indireta ao Estado brasileiro e direta a esses ministros do Supremo. Vai se reacender de forma muito efetiva e forte a ideia de anistia dentro do Congresso Nacional. Ontem, vários deputados da oposição, presidente e líder do partido Sóstenes Cavalcante, já foram claros em dizer que eles iam brigar mais do que nunca para tentar agora aprovar a anistia dentro do Congresso Nacional. É saber até quando o Hugo Mota vai resistir a essa pressão. E uma outra frente, Flávio Silva, é tentar o impeachment do Alexandre de Moraes. Quero lembrar aos meus queridos ouvintes que para você aprovar o impeachment, para você, aliás, dar entrada num pedido de impeachment, você precisa da assinatura de 42 senadores.
metade mais um, né? Então 81, a metade seria aí 42. Pelo menos para você, 41 senadores para que você conseguisse aprovar o início de um processo de impeachment. Depois que se aprova isso, um detalhe bastante importante, né? Tem que ter ali a aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não é um caminho tão fácil, Flávio, porque depois que você aprova, você busca as assinaturas, 41, e dá entrada no processo, o Davi Alcolumbre precisa aceitar. Se ele aceita, forma-se uma comissão com 21 senadores que passam a investigar as condutas do Alexandre de Moraes. Se dentro dessa comissão for aprovado por maioria simples um parecer condenando as ações do Alexandre de Moraes, abre-se um prazo para que o Alexandre de Moraes se defenda. Esse prazo é um prazo de 5 sessões correntes do Senado Federal. Depois desse prazo em aberto, depois da defesa do Alexandre de Moraes, a votação vai para o plenário do Senado. E aí é que a porca tosse o rabo. Por quê, gente? Porque aí não é mais maioria simples. Aí nós estamos falando de 2/3 do Senado. Ou seja, precisaria de 54 votos. Hoje a oposição tem 34. Então está bem longe de conquistar o quórum pela aprovação do impeachment de Alexandre de Moraes. Uma outra coisa bastante importante é que agora a gente vai observar o custo do processo. Por quê, gente? Muito provavelmente o Bolsonaro vai ser julgado por aquela questão que envolve especialmente o 8 de janeiro e toda a manifestação pós-eleição de 2022. Provavelmente o julgamento já vai acontecer agora em setembro. Então tem muita gente acreditando que com esse julgamento em setembro a prisão domiciliar possa ser convertida em uma prisão por condenação. E se ele descumpre mais uma vez qualquer tipo de medida cautelar que foi colocada para ele, a prisão deixa de ser uma prisão domiciliar e passa a ser uma prisão preventiva dentro de uma carceragem. Provavelmente dentro de uma carceragem especial, já que ele é um ex-presidente da República. Ou seja, o Brasil, meus amigos, está numa panela de pressão em ebulição e as próximas horas, os próximos dias vão guardar muito mais emoções.